A graça e a paz aos nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Estamos mais uma vez aqui para mais um vídeo, para levar a mensagem da Palavra de Deus até os nossos amados irmãos que estão aí do outro lado. Desde já, eu agradeço a cada um de vocês que tem nos assistido aí através do YouTube, os nossos vídeos, que têm crescido em graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Eu agradeço a cada um de vocês. Nosso canal já passamos aí de 1.140 inscritos. Isso eu agradeço muito a vocês. Então, desde já eu peço aos amados irmãos aí que peguem a palavra de Deus que está aqui na Bíblia e nos acompanhem na leitura, e peço o discernimento do Espírito Santo de Deus para que você interprete o que está escrito aqui. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Por um motivo. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Ou seja, ela penetra na nossa alma, na divisão da alma, juntas e medula, ela vai fundo. O que está escrito aqui, nós devemos crer. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, como diz o que está escrito aqui, não é como diz o que eu falo, não é como diz o que alguém fala para você, é o que está escrito. Mas o que não está escrito depende de nossas pesquisas em livros confiáveis de algumas pessoas, de alguns estudiosos aí ao longo do tempo aí, que dedicaram suas vidas para estudar a palavra de Deus. Então, abençoado, isso é muito importante. Outra coisa que eu quero falar para os amados irmãos aí é o seguinte: às vezes as pessoas pegam a palavra de Deus que está na Bíblia para ler e traz para os dias de hoje, mas esquece de atentar para o período que foi escrito, para quem que foi escrito, até quando vale, qual era a maneira que Deus falava com aquele povo, qual era o linguajar que era usado naquela época. Então as pessoas às vezes trazem para os dias de hoje e acham que é do jeito que está entendendo, do jeito que estão fazendo há séculos, há 2000 anos atrás, há 2000 anos de lá para cá. Então, abençoado, a você que vai assistir esse vídeo, você que está assistindo esse vídeo nesse momento, preste atenção a uma coisa: Deus fala com o seu povo de acordo com a sua época, de acordo com o seu linguajar naquela época. Então, hoje, o tema do nosso vídeo hoje é falar em línguas estranhas. O que é falar em línguas estranhas? Para você, o que é falar em línguas estranhas? É o que nós iremos ver a partir de agora, ok? Então, abençoado, eu creio que os amados irmãos já devem ter lido aí a palavra de Deus, e Jesus falou que ele ia, mas ele ia enviar o Consolador, o qual nos ensinava acerca da verdade, que é o Espírito Santo de Deus. E isso já foi enviado para nós. Nós já temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Nós já somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós não necessita mais de esperar que o Espírito Santo de Deus venha, porque ele já veio e habita em todos nós. A única coisa que as pessoas estão fazendo é entristecendo o Espírito Santo de Deus com as suas práticas não em linha com a palavra da verdade. Então isso atrapalha o entendimento das pessoas. E outra coisa eu quero dizer aos amados irmãos que assistiram esse vídeo, que ainda faz parte de um sistema religioso: não estou aqui para criticar vocês, não estou para criticar. Estou aqui para ler a palavra de Deus e vocês pedir o discernimento do Espírito Santo de Deus e conferir aqui dentro se o que eu estou falando é verdade ou não. Tudo bem, você pode até descartar o que eu estou falando, mas não descarta o que está escrito aqui. Não é porque você aprendeu durante décadas que você vai olhar agora e falar: poxa, mas agora esse cara começou do nada a falar de Deus e eu vou acreditar nele. Não, não é acreditar em mim, é acreditar no que está escrito aqui. O que você não entender, peça o discernimento do Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer que você pode até descartar os meus argumentos, a minha maneira de falar, a minha maneira de vestir, descarta tudo isso aí.
Mas não descarta o que está escrito aqui, não. Não descarta o que está escrito aqui. Porque não fui eu que escrevi. Eu apenas estou lendo e fazendo meus comentários. Você pode ler e ter seus comentários. Agora, o que está escrito acerca de línguas estranhas não é nada do que está acontecendo aí nos dias de hoje. Não é nada do que está acontecendo. As pessoas estão achando que estamos falando em línguas, quando na verdade não está. Porque a palavra de Deus disse de outra forma. E vamos ver que forma que é essa que a palavra de Deus disse. Não é eu. Eu vou ler e vou comentar. Mas a palavra de Deus disse. Vamos lá. Primeiro, vamos começar por Atos. Abra sua Bíblia em Atos 2. Atos 2. Vamos lá. Vamos ver o que a palavra de Deus está dizendo em Atos 2. Olha lá. Atos 2, verso 1. Chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa, ou seja, eles estavam reunidos na casa, na qual estavam assentados, ou seja, eles receberam o Espírito Santo na casa, não foi no templo de Jerusalém, até porque eles não eram nem bem recebidos lá. Eles não eram bem recebidos lá, então eles receberam o Espírito Santo de Deus em casa, não foi no templo, lá eles eram maltratados. E viram o que parecia línguas de fogo, que separaram e pousaram sobre cada um deles. Cada um deles. Aqui, abençoado, é muito importante atentar para algo interessante aqui. Cada um deles, não foi de todos. Por que não foi de todos? Porque tinha pessoas ali não convertidas. Tinha pessoas ali convertidas. E essas pessoas não convertidas, mais para frente a gente vai ler, elas zombaram dessas pessoas que estavam recebendo o Espírito Santo de Deus. Então vamos lá. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amados, já pensou o que é estar cheio do Espírito Santo? Isso é maravilhoso, né? É muito maravilhoso. E começou a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitavam. Então, é o Espírito Santo de Deus que capacita. Não é eu pôr a mão na cabeça de alguém e orar e para essa pessoa falar em línguas, não. Não é. E nós vamos ver que línguas estranhas são essas aí, mais para frente agora. Haviam em Jerusalém judeus devotos de Deus, vindos de todas as nações do mundo. Opa! Havia em Jerusalém judeus devotos de Deus, vindos de todas as nações do mundo. Aí eu te pergunto, abençoado. Imagina aqui, eu estou em Goiânia. Aqui em Goiânia, se reunir gente de todas as nações do mundo, que é o que está dizendo ali. Ou seja, de todas as nações mesmo. Será que você vai entender o que todos estão falando? Será que você vai entender? Eu não sei se você vai entender. De repente, você tem o dom de línguas. Aí sim, você vai entender e vai falar. Então, eu não tenho esse dom. Eu não tenho. Eu não fiz inglês, não fiz francês. Então imagina se tiver gente de todas as nações do mundo aqui em Goiânia. Todos reunidos conversando aqui. Será que eu vou entender? Será que você vai entender no lugar que você está? Será que você vai entender o que essas pessoas estão falando? Será que você vai entender? Se ninguém falar, interpretar e traduzir para você? Eu acho meio difícil. Então aqui tinha gente aqui de todas as nações do mundo. Não sou eu que estou inventando. Está escrito. De repente na sua Bíblia pode até estar escrito um pouco diferente, porque nem todas as traduções são iguais. Mas o sentido da palavra é uma só. Atos 2:6. Ouviram-se o som, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Olha aqui, amado. De repente as pessoas falam assim,
É línguas estranhas. É línguas estranhas. O que é línguas estranhas? Se chegar alguém aqui de um certo país do mundo que eu nunca ouvi falar e conversar comigo, para mim é uma língua estranha. É uma língua estranha. É uma língua estranha. Então aqui, eu sou brasileiro. O meu idioma é português. Se chegar uma pessoa lá desse país que eu estou acabando de dizer e falar em português, eu vou entender. É o que está dizendo aqui, ó. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouviam falar em suas próprias línguas. Ou seja, qualquer nação do mundo se juntar aqui onde eu estou, aonde você está, vai ouvir falar no seu próprio idioma. Por exemplo, se eu for lá para o Japão, eu vou falar japonês para eles entenderem. Se os japoneses vier para cá, eles vão falar em português, eu vou entender o que está dizendo aqui. Eu não posso inventar. É o que está dizendo. Ouviram falar em sua própria língua. Qual é a nossa língua aqui no Brasil? Português. Então ali, aqueles povos que estavam ali, falavam de acordo com a língua de cada um. As línguas estranhas, né? É línguas estranhas. É muito claro isso daqui, gente. Vamos lá. Atos 2:7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Olha aí. Então, como ouvimos cada um de nós em nossas próprias línguas materna? Ou seja, nós estamos aqui no Brasil e vem gente de toda parte do mundo, nós estamos ouvindo eles falar em português. Cara, aí as pessoas falam: você é um herege, você é isso, você é aquilo. Meu amigo, eu só agradeço a Deus por me dar entendimento e não ser enganado. Porque o povo está lá, baixúria aí, e está achando que é línguas estranhas. Não é, abençoado. Está muito claro. Se você não tem o discernimento de Deus para entender isso aqui, peça. Peça para Ele, que Ele vai te dar. Qual filho, qual pai que o filho pede um pão, que ele dá uma pedra? Não tem como, abençoado. Peça para Ele, porque é o que está dizendo aqui. Eu não posso mudar isso aqui. Vou ler de novo, Atos 2, verso 8. Então, como os ouvimos cada um de nós, é individual, cada um de nós em nossas próprias línguas, ou seja, gente que veio de toda parte do mundo aqui para o Brasil falando em português, japonês, francês, alemão, russo, e por aí vai, falando tudo em português. E as línguas estranhas. Verso 9. Isso aqui, meu amado, não tem que se discutir isso aqui, não tem que debater isso aqui. Isso aqui é o que está escrito. Vamos lá. Partos, medos e alemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia. Ou seja, está falando da localização que esse pessoal era. Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próxima a Cirene. Visitantes vindos de Roma. Está falando, esse povo tudo estava ali falando nas suas próprias línguas, digamos assim, veio tudo para o Brasil e estão falando em português. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós ouvimos, isso aqui é o verso 11, nós ouvimos declarar as suas maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. É as línguas estranhas que o povo está achando que é essa gritaria que se encontra dentro de um templo chamado igreja. E não é, abençoado. Não é nada disso. Vamos continuar aqui. Atônito 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. As pessoas que não eram convertidas falavam isso. As pessoas não convertidas não entendiam, porque o Espírito Santo não desceu sobre eles. Ah, mas não desceu sobre todos? Todos quem? Todos os convertidos. Quando se fala todos, tem que ter o entendimento, todos o quê? De repente se separa um grupo de pessoas.
para cá e o outro para cá. Aí dá uma ordem para esse pessoal aqui e outra para esse aqui. De repente uma unidade militar, de um pelotão para cá e para cá. E dá uma ordem para vocês de cá e dá ordem. Então todos querem esse pelotão aqui. Todos querem esse pelotão daqui. Então é assim que funciona. Não podemos inventar. Quando se cabe todo no âmbito mundial, é diferente. Então as pessoas não convertidas estavam zombando deles ali. Vamos continuar aqui. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens de Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados. Como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ou seja, eles acreditavam que até 9 horas da manhã não era capaz de ninguém ficar bêbado, né? Só que tem gente hoje aí que nem sei lá, deixa pra lá. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Viu o que, abençoado? Sobre meus servos, sobre minhas servas. Não era um povo desviado, não. Mas de repente você pode pensar, então tem que... E hoje, como que nós estamos hoje? Desviado ou não? Hoje nós somos um povo só, em Cristo Jesus. Não há distinção de povo judeu, grego, gentil, não. Hoje nós somos um povo só. Vamos lá. 19, Atos 2, 19. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. Olha, abençoado. Não tem que se discutir que o que está falando ali é de idiomas. Línguas estranhas. Era idiomas. Português, francês, alemão, russo. Não é labachúria. Não é nada disso. Blá, 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 blá. E ninguém entende. Vamos fazer mais uma leitura aqui de Coríntios. 1 Coríntios 14, do verso 1 a seguir. Eu peço aos amados irmãos aí, se não pegou sua Bíblia, você que está chegando aí agora, nós acabamos de ler Atos 2 até do 1 ao 19. E vamos ler 1 Coríntios 14, do 1 a seguir. Pega a sua Bíblia e acompanha. Se quiser criticar, critique, mas seja bem educado nas críticas, ok? 1 Coríntios 14, verso 1, diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Profecia não é adivinhação, abençoado. Profecia não é adivinhação. Profecia é de proferir palavras, igual eu estou aqui. Eu estou profetizando. Estou falando palavras. Não é profecias e igual muitas pessoas estão achando que por aí. Eu sou um profeta, o outro é profeta e adivinha. Isso não é nada disso, abençoado. Não é nada disso. Verso 2, 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Por que, abençoado? Aí as pessoas, um abençoado pegou esse versículo aqui e postou para mim no Instagram. E disse, olha aí, então me explica isso daí. É fácil. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ou seja, se alguém vir lá do Japão e falar aqui, conversar aqui comigo aqui, ele está falando comigo ou está falando com Deus? Só quem vai entender ele é Deus, que entende tudo, ele discerne tudo. É muito simples de entender isso aqui. Quem fala em línguas estranhas não fala aos homens, fala a Deus. Ele está falando para quem? Para Deus, porque só Deus sabe. Deus não vai pôr, abençoado, pessoas aqui na terra para falar algo para você não entender. Porque não justifica, não tem necessidade, não tem... Para
que ele vai pôr uma pessoa para ficar gritando blá, 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 e ninguém entender, ninguém interpretar, e várias pessoas ao mesmo tempo? Não tem necessidade. Para quê? Qual a utilidade na igreja? Que somos nós. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Mas quem profetiza ou faz para edificação, encorajamento e consolação do homem. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Ou seja, quem fala inglês, está edificando só ele mesmo, que ninguém está entendendo nada. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Ou seja, quem está falando da palavra de Deus claramente, para todo mundo entender, está edificando a igreja. Agora, quem fica falando inglês aqui, para quem não entende, não está edificando ninguém, que ninguém está sabendo nada. É isso, simples. Gostaria que todos vocês falassem língua, ou seja, idiomas. Gostaria que vocês soubessem falar português, francês, alemão, russo, japonês, chinês e por aí vai. Mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala línguas. A não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Ou seja, se tem uma igreja aí, um templo chamado igreja, com 50 pessoas, e 20 pessoas começam a falar em língua lá, como eles dizem lá que estão falando em língua. Blá, 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 blá. Uma barulheira danada que ninguém entende. Como um fala uma coisa, o outro fala... Como que você vai interpretar uma coisa dessa? Porque não sou eu que estou inventando. Não sou eu que estou inventando. A palavra de Deus que está dizendo aqui, a 1 Coríntios 14, verso 5. Gostaria que todos vocês falassem línguas, idiomas, mas prefiro que profetizem, ou seja, que pregue assim para que todo mundo entenda. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, ou seja, a não ser que alguém traduza, interprete, ele está falando isso e isso. Alguém está profetizando lá na frente, falando em língua lá na frente, inglês, francês e tal. E alguém está traduzindo. Mesmo assim, amado, é complicado. Você ficar repetindo, ouvindo uma pessoa falar, depois outra. Não é bom. Agora imagine então essa gritaria. Não estou aqui zombando, não estou. De maneira nenhuma estou querendo zombar. Eu só estou querendo que você atente para isso, amado. Você que ainda faz parte de um sistema religioso. Atente para isso, porque não sou eu que estou inventando, é o que está escrito. Vamos lá, 1 Coríntios 14, verso 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês? Ou seja, se eu for visitar vocês, aí no Brasil, por exemplo, Paulo falando, e falar em japonês, que aproveito vai ter? Um lugar onde ninguém vai entender. Idiomas, falar em japonês, inglês, algumas pessoas até podem interpretar, mas não vai casar entendeu? Não é blá, 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 blá. Ele está falando aqui, agora, irmão, se eu for visitá-lo e falar em línguas, não é blá, 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 blá. Não é não, amado. Ele pregar em idiomas estrangeiros, em que serei útil? Ele fala, não vai ser útil para nada. A não ser que leve algumas revelação, ou conhecimento, profecia ou doutrina. 7. 1 Coríntios 14, 7. Até no caso de coisas inanimadas que produzem som, tais como as flautas ou as cítaras, como alguém reconhecerá esse está sendo tocado, o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos. Ou seja, está uma bagunça ali. Como que alguém vai entender aquilo ali? Então não tem como. Ele fez uma simbologia aqui até dos instrumentos. 8. Além disso, se a trombeta não emite o som, claro, quem se prepara para a batalha? Ou seja, se alguém está com gritaria, falando que ninguém entende, como que alguém vai entender alguma coisa? Se a trombeta não produz, os soldados estão ali, tem um corneteiro,
Tá tocando a corneta. Como é que o soldado vai entender o que ele está querendo dizer? Porque o som de corneta dentro de um batalhão, todos entendem o seu significado. Eu fui militar durante 30 anos, da ativa, hoje estou na reserva, graças a Deus aposentei, mas continuo sendo ainda. Então se um corneteiro tocar uma trombeta ali, uma corneta, eu vou saber que som que ele está emitindo. Eu vou saber para quê. Eu sei. Então se ele tocar algo que eu não entendo, como é que eu vou entender? A mesma coisa, se uma pessoa está falando em línguas aí que dentro do sistema religioso aí que ninguém entende, como é que alguém vai saber o que está falando? Não tem nada a ver. Verso 9. 1 Coríntios 14, 9. Assim acontece com vocês, se não profetizarem palavras compreensíveis com a língua. Não precisa nem comentar isso aqui não, né? Como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Se as pessoas não falar um idioma que todo mundo entende, que proveito vai ter? A pessoa vai estar falando ao ar. Ó, 1 Coríntios 10. Olha aqui, na minha está escrito assim, não sei na sua. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Algumas traduções falam vozes. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Ou seja, todos os idiomas têm sentido para aquela nação, para aquele povo. Então tem que ter sentido o que nós estamos falando aqui. Tem que ser bem interpretado, bem, entendeu? Tem que ser bem nítido. Verso 11. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiros. A minha está escrito assim. Vou ler de novo. 1 Coríntios 14, verso 11. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiros para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Amados, estão falando de quê? De labachúria? De falando dessas... Não, amados, estão falando de idiomas. Falar em línguas é falar em outras línguas, outros idiomas. Outros idiomas. Não é nada do que estão pregando por aí. E algumas pessoas me criticam, falam, debate. Vai para a palavra, gente. Vê o que está escrito. Pega a prova. Pronto, acabou. Simples assim. Vamos lá. Verso 12. Assim acontece a vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. Como que vai interpretar? Blá, 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 e pulando. Não tem lógica, gente. Não tem lógica. As pessoas podem até falar, ele está falando isso, mas se eu perguntar a outra pessoa não vai falar o mesmo que você falou. Alguém está falando língua dentro da sua igreja. Eu pergunto assim, o que ele acabou de falar? Isso, isso e isso. Tranquilo. Se eu perguntar para outra pessoa que está lá do outro lado, o que aquela pessoa falou? Será que você vai falar o mesmo que esse aqui falou que ela falou? Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido. Vai ser, não, ele falou isso e isso. E se eu perguntar, não vai bater. Falar em línguas é idiomas. 14. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orem com o espírito, mas também orem com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. É o que precisa as pessoas terem. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? Ou seja, se você está orando em espírito, só você e o Criador, como alguém vai dizer amém? Tem como, né?
a sua ação de graça, visto que não sabe o que vocês estão dizendo? Como vão dizer amém a sua ação de graça, visto que não sabem o que estão dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas a outro não é edificado. Ou seja, pode ser que para Deus você está fazendo muito bem, mas outra pessoa que não está entendendo o que você está falando não está sendo edificada. 18. Dou graças a Deus por falar em línguas e idiomas, mas do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros e falar 10.000 palavras em línguas. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, deixe de pensar como criança. Deixe de pensar como criança. Mas quanto ao modo de pensar, seja adulto. Pois está escrito na lei, por meio dos homens de outras línguas e por meio dos lábios de estrangeiros, falarei ao povo. Mas mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Então, abençoado, é idiomas. Vou ler de novo aqui, 1 Coríntios 14, verso 21. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, a este povo, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? A pessoa entrar num lugar onde só tem japonês, inglês falando ali, fala, se ninguém saber, ninguém entender de onde esse povo é, vai falar que está louco. Entendeu, abençoado? Mas, 24. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem produzindo, profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Essa questão de pecado aqui, a gente vai falar uma outra hora aí, que nós hoje não estamos mais em pecado. E o segredo do seu coração, 25, o segredo do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está com vocês, está entre vocês. Olha, abençoado, eu poderia parar por aqui, porque já é o suficiente para os amados irmãos aí entender. Mas eu vou ler mais alguns versículos aqui do mesmo capítulo. Olha aqui. Aqui está falando das ordens nas igrejas, que diz assim, presta atenção. 1 Coríntios 14, verso 26. Portanto, que diremos, irmão? Quando vocês se reunir, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra, uma língua ou uma interpretação. Todos sejam feitos para a edificação da igreja. Ou seja, edifica a igreja. Se alguém está falando em línguas estranhas, em outros idiomas, não vai edificar ninguém. Se porém alguém falar em línguas, ou seja, idiomas de outros países, né? Aqui não está escrito não, mas nós já sabemos, já sabemos o que é isso. Vou ler de novo, 27. Se porém alguém falar em línguas, deve falar 2 ou máximo 3. E alguém deve interpretar. Está acontecendo isso dentro da sua igreja? 2 ou 3 está falando e alguém está interpretando? Se não tiver, está errado. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Então vamos lá. 28.
Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, então o que essas pessoas estão falando aí, dentro das chamadas igrejas, está errado. Porque não tem intérprete, eles estão falando em língua, blá blá blá, do mesmo jeito. Aqui não está dizendo que é para ficar calado? Então fique, porque não é blá blá blá. É idiomas de outros países. 29. Tratando-se de profeta, falam 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ou seja, hoje tem alguns lugares aí que você vê que algo está errado, não está de acordo com o que está na palavra, mas você não pode falar nada, tem que ficar calado, porque diz que é ungido de Deus, não tocar no ungido de Deus. Poxa, gente, é brincadeira. Você está ouvindo que está errado, errado, errado. Aqui, onde quer que seja, é errado, errado. Isso tem que parar, isso tem que acabar. Vamos lá, verso 30. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, olha aqui, isso é muito interessante. Cale-se o primeiro. Eu quero é ver isso acontecer onde você está. Se você falar para o seu líder aí, veio algo aqui muito interessante que eu prefiro falar. Eu quero ver se ele vai calar para você falar. Não vai. Não vai. Pois vocês todos podem profetizar. Será que se eu chegar aí eu posso profetizar? Não. Ah, mas é porque você não faz parte daqui. Tudo bem, eu até concordo, não faço mesmo. Mas aqui não está dizendo que pode. Aqui não está especificando as condições para alguém profetizar, não. É quando se reúne como igreja. Se você estiver reunindo aí como igreja, eu faço parte da igreja. Eu sou membro da igreja. Então eu posso profetizar. Será que você deixa? Eu duvido. Cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Todos sejam instruídos. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. 33 agora. Pois Deus não é Deus de desordem. O que está acontecendo aí? Tem ordem ou desordem? Está tudo bonitinho, todo mundo falando dessa forma que nós lemos aqui, que a palavra de Deus está dizendo, não que eu estou dizendo, eu apenas aqui estou sendo um instrumento sonoro. Então vamos lá. 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz. Como então as congregação, como em todas as congregações dos santos. 34. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhe é permitido falar, antes permaneçam em submissão como diz a lei. A você que está cumprindo a lei. As chamadas igrejas, a maioria delas, viu, estão debaixo da lei. As suas mulheres aí estão caladas ou falam? Até onde eu sei, existe até pastoras. Até pastoras. Se é pastora, ela dá ordem sobre os outros homens. E a palavra de Deus é contra isso. Para você que vive na lei. Agora, nós que vivemos em graça, nós somos todos iguais. Não tem essas distinções. Mas vocês que cumprem a lei deveriam cumprir isso aqui. Vocês que dão dízimo, jejum, batismo nas águas, isso é ordenanças da lei. Nós não estamos na graça. Então vocês têm que cumprir isso aqui, porque isso aqui, como diz a lei. Agora, de que você entendeu o que é lei e o que é graça, eu duvido que você vai permanecer ainda dentro do sistema religioso. Se quiser aprender alguma coisa, aqui está falando da mulher, né, que era para permanecer calada. Se quiser, olha, longe de ser machista, de modo algum, pelo amor de Deus. Se quiseres aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. E aí, como é que você está aí? Isso aqui é da lei. Vocês pregam a lei. E aí? Será que é eu que estou errado? Será que a palavra de Deus está errada? Eu estou lendo o que a palavra de Deus está dizendo. Se você prega a lei, o que eu acabei de falar agora, que tem um sacerdote à sua frente, porque o meu sacerdote é o Criador dos céus e da terra. A você que toma dízimo, você jejuma, batiza nas águas, tem um tempo como igreja, então vocês têm que cumprir isso aqui. 36. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Claro que não. Alcançou nós, os gentios, nós somos gentios. 37. Se alguém pensa que esse é profeta ou espiritual, reconheça que o que estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. E aí, abençoado, como é que você fica nessa situação? É mandamento do Senhor, não é meu mandamento.
Está aqui, ó. Cumpre. Você que fica aí dentro de um templo, nas condições que eu falei, dando dízimo, batismo nas águas e tudo mais. É mandamento do Senhor, você vai cumprir? Por que não cumpre? É eu que estou errado? É eu que estou falando mal do povo de Deus? Que eu sei que nós hoje somos todos o povo de Deus? Duvido, amado. Duvido. Não sou. Não sou eu que estou falando. 39, ou 38. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Não sou eu que estou falando. 39. Portanto, meus irmãos, busquem cada um, busquem com dedicação profetizar e não proibais ou falar em línguas, falar em idiomas. Não é para proibir, deixa a pessoa falar, mas só tem que ter intérprete. Mas tudo o que deveis ser feito com decência e ordem. Vamos lá, tem mais aqui. Olha aqui o que Paulo disse aqui. Ainda que eu falasse em línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa com um sino que tire. Aí de repente você fala, mano, língua dos anjos. Língua dos anjos é uma coisa, línguas estranhas é outra. Aí eu te pergunto a você. Teve algum anjo aqui na terra que falou alguma coisa que alguém não entendesse? Teve? Antigamente falava Deus pelos profetas e por meio dos profetas. Né? E pelos anjos, os anjos, né, levavam a mensagem de Deus. Houve algum anjo que falou alguma coisa para alguém aqui na terra que alguém não entendesse? Será que houve? Ou todos os anjos falou o que todos entenderam? Não vou responder não. Vou deixar para você meditar. Em Apocalipse 11, verso 9 diz assim: homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações. Línguas e nações. Não é línguas estranhas. Verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. O que eu quero dizer com isso aqui, abençoado, é só para finalizar, que já estou terminando, o vídeo já está bem longo. É que até em Apocalipse fala de línguas, de idiomas. Não fala de labachúria. Não fala disso. Então, amado, se você ainda faz parte do sistema religioso e acredita que línguas estranhas é o que você está vendo dentro da sua igreja, só lamento. A palavra de Deus não diz que é isso. A palavra de Deus diz que línguas estranhas é idiomas. Graça e paz abençoados. Espero que todos vocês ouçam essa mensagem e guardem teu coração. Pega a palavra de Deus, põe o vídeo de novo, leia e confira. De repente na sua Bíblia vai estar um pouco diferente do que está na minha. Mas o sentido da palavra é uma só. Eu peço a você, amado, que comente, que critique, com decência. Que você compartilhe, que se você puder, que você que não é inscrito se inscreva. Que você deixe o seu like, é bom para mais gente ter conhecimento acerca da palavra de Deus. Ok? Graça e paz, abençoado. Graça e paz.